fazer o paninho da naninha, nós temos aqui duas opções, tá? A base é a mesma, só que eu fiz com 2 fios diferentes. Esse que nós vamos crochetar juntas é com o fio amigurumi, tá? Então, eu com o fio amigurumi, 100% algodão, e ela vai ficar com esse resultado aqui. Esse outro, que tem a cor um pouquinho diferente, é com o fio amigurumi soft. Então, você tem as duas opções para você trabalhar. O fio soft, ele é um fio misto, então ela vai ficar mais fofinha, né? Vai ficar com uma textura um pouco diferente do fio amigurumi 100% algodão, tá? Então, você pode escolher ou fazer com o amigurumi soft ou fazer com o amigurumi tradicional. A base é a mesma, a quantidade de carreiras é a mesma, tá? Então, a mesma quantidade de pontos nas duas. Você pode trocar o tipo de fio e usar o que você mais gostar. O resultado dos dois fica muito bom, o que vai mudar é realmente a textura do toque, né? Esse aqui em algodão ele é mais sequinho e esse aqui no soft ele fica um pouco mais fofinho. Agora, pessoa bonita, nós vamos fazer o paninho da nossa naninha. Eu vou usar aqui o azul bique e vou usar uma agulha mais grossa também, a 3,5, justamente para os pontos ficarem mais frouxinhos e a nossa naninha ficar um pouco mais fluida, tá? Mais molinha. Nós vamos começar aqui com o anel mágico, 2 correntes nesse nosso anel mágico. Agora, nós vamos fazer 12 pontos altos. Ó, então, nós vamos dar uma laçada no fio, passa dentro do anel mágico, fica com 3 alcinhas na agulha. Fecha 2 por vez. Fecha 2, depois fecha mais 2. Esse é o nosso ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui 12 dentro desse nosso anel mágico. E aqui, 12 pontos altos. 12 pontos altos, vamos puxar aqui o nosso fio para fechar o anel mágico e aqui nós vamos trabalhar em carreiras circulares. Nós vamos emendar logo nas alcinhas do primeiro ponto, ó. Então, nas alcinhas do primeiro ponto, nós vamos emendar com um ponto baixíssimo para fechar aqui a nossa primeira carreira. Agora aqui, nós vamos fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto e nós já vamos contar nessa carreira aqui, essa correntinha como sendo o nosso primeiro ponto. Então, nós vamos fazer aqui, logo na base dessas correntinhas, mais um ponto alto, para fazer como se fosse um Vzinho. Então, em todos os pontos, nós vamos fazer um aumento em pontos altos, dessa forma, ó. Então, a gente vai fazer em cada pontinho de base 2 pontos altos. Então, é só repetir e ficar com 24 pontos, né? Ou seja, com 12 aumentos. Carreirinha finalizada. Confere se ficou os 12 aumentos, porque essas aqui são as carreirinhas de base. Elas precisam estar com esse número certinho de ponto, porque senão as carreiras pra frente não vão dar certo. E aqui, nós vamos emendar. Então, nós vamos pegar na terceira correntinha, ó, na terceira correntinha do ponto e fazer um ponto baixíssimo. Então, nós estamos aqui com a nossa segunda carreira emendada. Agora, nós vamos fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto, mais 2 que será as correntinhas de separação, né? Essas 2 serão as correntinhas de separação no mesmo pontinho de base. Nós vamos fazer mais um ponto alto para ficar como se fosse um Vzinho, dessa forma. Aí nós vamos pular o próximo ponto e no próximo nós vamos fazer do mesmo jeito. Um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto. E aí, a gente vai repetir por toda a volta. Então, pulo o próximo, no próximo ponto, um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto. E aí, é só repetir por toda a volta. Carreirinha finalizada. Agora, aqui, nós vamos pegar na terceira correntinha e fazer o nosso ponto baixíssimo, do mesmo jeito que nós fizemos na carreira anterior. E aqui agora, nós vamos pegar já dentro desse primeiro espacinho aqui e fazer aqui mais um ponto baixíssimo pra gente subir as correntinhas aqui de dentro. Então, nós vamos subir aqui 3 correntinhas, isso daqui vai equivaler ao primeiro ponto alto, e aí nós vamos fazer aqui mais um ponto alto, agora 2 correntinhas. E aí, dentro do mesmo espaço, nós vamos fazer mais 2 pontos altos.
Então, o primeiro ponto alto e no próximo mais um ponto alto. No próximo não, né? O próximo é mais um ponto alto. E aqui nós vamos ficar, então, com 4 pontos dentro do mesmo espaço, separado por 2 correntinhas. E aqui nós já vamos direto lá para o próximo espaço, e aí nós vamos fazer a mesma coisa. 2 pontos altos com 2 correntinhas de separação. Ó, então, 2 pontos altos, aqui mais 2, e agora mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, a mesma coisa aqui. Ficamos com 4 pontos altos com 2 correntinhas de separação. Aí, agora a mesma coisa, só repetir por toda a volta. Entre um leque e outro, não tem nenhuma correntinha, tá? A gente já vai direto, ó. Terminou um, a gente já vai direto pro próximo espaço, sem fazer correntinha. Então, aqui, 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos no mesmo espacinho de base. Aí, agora aqui, é só repetir por toda a volta. Carreirinha finalizada. Agora aqui, nós vamos fazer a emenda também na terceira correntinha do primeiro ponto. Então, a gente faz aqui um ponto baixíssimo. Depois dessa nossa emenda, nós vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, pra gente caminhar um pouquinho aqui para começar a nossa carreira. Aqui, nós vamos fazer as nossas 3 correntinhas de início, que a gente já conta essas 3 correntinhas aqui como o primeiro ponto. E aqui dentro da alcinha, né, dentro do espacinho, nós vamos fazer 2 pontos altos separados com as 2 correntinhas. Aí, depois que a gente faz esses 2 pontos altos, nós vamos fazer mais um ponto no próximo ponto de base. Então, essa daqui é mais uma carreirinha de aumento. Nós vamos ficar com 3 pontos de cada lado. Um em cima do último ponto de base da carreira anterior e 2 dentro do espaço, separados por 2 correntinhas de separação. Ó, então, aqui eu vou para onde agora? Eu vou para esse pontinho aqui. Então, eu faço um ponto alto do lado de fora da abertura e os outros 2 dentro do espaço, né, dessa aberturinha da carreira anterior. E aqui, 2 correntinhas de separação. E aí, a gente continua fazendo do mesmo jeito. 2 pontos altos dentro da separação e um ponto alto, ó, no próximo pontinho de base. E aí, a gente vai fazendo isso por toda a volta até completar toda a carreira. Sempre um pontinho de fora e 2 pontos altos dentro da separação, para ficar 3. Aí, 2 correntinhas dentro do espaço, né? Com 2 correntinhas de separação. Aí, agora, então, é só a gente repetir dessa mesma maneira até completar toda a volta. Carreira finalizada. Vamos emendar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. E olha só que bonitinho que tá ficando. Agora, nós vamos andar com um ponto baixíssimo pro próximo ponto. E aqui agora nós vamos fazer 3 correntinhas para equivaler o primeiro ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. E dentro do espacinho, nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação, mais 2 pontos altos. E aí, para finalizar, né, do outro lado, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Ó, então aqui nós estamos aumentando mais uma vez. Nós vamos fazer agora 2 pontos altos do lado de fora e 4 pontos dentro do espacinho da carreira anterior com 2 correntinhas de separação. Então, ficou 4 pontos de cada lado. Terminou o primeiro leque? Vai pro próximo. Então, você vai pegar nesse pontinho aqui, porque nós precisamos que fique 2 pontos altos do lado de fora do espaço. Ó, então, 2 pontos altos dentro do espaço. Mais 2 correntinhas de separação. 1, 2, dentro do mesmo espaço, mais 2 pontos altos, e aqui
mais 2 pontos altos do lado de fora. Então, faz o primeiro e aqui no próximo ponto faz o segundo. Ó. E aí, a gente vai repetir por toda a volta. Carreirinha finalizada. Então, nós vamos emendar aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. E agora aqui nós vamos caminhar novamente com mais um ponto baixíssimo. Agora, o que vai ficar de fora do nosso espacinho aqui são 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer aqui as nossas 3 correntinhas iniciais para equivaler ao primeiro ponto alto. E nos próximos 2 pontos, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, agora nós vamos ficar com 5 pontos. 3 do ladinho de fora e 2 dentro do nosso espaço. Agora, 2 correntinhas de separação e dentro do mesmo espaço, 2 pontos altos. Do outro lado, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e aqui 3. E aí, o nosso leque vai ficar assim, ó. 3 pontos do lado de fora do espaço, 2 pontos do lado de dentro do espaço. 2 correntinhas de separação, mais 2 pontos altos e mais 3 do lado de fora. Agora é só repetir. Então, do lado de cá, nós vamos pegar aqui, fazer 3 pontos. 1, 2, 3 pontos altos. Dentro do espaço, mais 2, a gente inteira um total de 5. 2 correntinhas de separação. 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. E aqui, do lado de fora do espaço, mais 3 pontos altos. 1, no próximo, 2, e no próximo, 3 pontos altos. Aí, a gente vai para a próxima e faz a mesma coisa. Aí, agora é só repetir por toda a volta. Carreirinha aqui finalizada, nós vamos emendar aqui do mesmo jeito que nós emendamos as outras carreiras, com um ponto baixíssimo. Agora aqui nós vamos fazer uma carreira sem aumentos. Então, a mesma coisa, eu vou caminhar para o próximo ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E aqui nós vamos fazer 4 pontos do lado de fora dessa nossa abertura. E dentro dessa nossa abertura, nós vamos fazer um ponto alto só. Ó, então, um ponto alto, 2 correntinhas de separação, mais um ponto alto e mais 4 pontos altos do outro lado. 1, 2, 3 e aqui 4. Então, a nossa sequência vai ser essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Vamos ficar com a mesma quantidade de pontos da carreira de baixo. 4 mais 1 dentro da abertura. Então, o nosso lequezinho dentro da abertura é um ponto alto, 2 correntes de separação e um ponto alto, ficando assim 5 pontos em cada bloquinho. Aí, agora é só repetir por toda a carreira até finalizar. E aí, assim que finalizar, a gente emenda com um ponto baixíssimo, do mesmo jeito que a gente já fez em todas as carreiras até aqui. Carreira finalizada. Então, aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, e emendar com um ponto baixíssimo para finalizar nossa carreira. Ó, e aí, a nossa naninha tá ficando assim. Agora, vamos fazer mais uma carreirinha. Então, nós vamos lá pro próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo, 3 correntes para começar a nossa carreira. E aqui nós vamos fazer aumentos. Nós vamos fazer 4 pontos aqui do lado de fora, mais 2 pontos para fazer o lequezinho. Então, nós vamos ficar aqui agora com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, aqui, 2 correntinhas de separação, mais 2 pontos altos dentro do espaço da carreira anterior. E aqui, mais 4 pontos altos do outro lado. Então, 2, 3 e aqui 4 pontos altos. Então, nós vamos ficar com um bloquinho assim.
6 pontos altos, né? 4 do lado de fora, 2 dentro do nosso espacinho, 2 correntinhas de separação, mais 2 pontos altos dentro do nosso bloquinho e 4 do lado de fora. E agora é só repetir por toda a volta. Carreira finalizada, agora vamos emendar com um ponto baixíssimo lá na terceira correntinha do primeiro ponto. E a nossa naninha já está ganhando forma, olha só que bonitinha que tá ficando. Agora nós vamos fazer no próximo ponto um ponto baixíssimo, 3 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto da carreira, do mesmo jeito que a gente fez todas as outras. E agora aqui mais uma carreirinha de aumento. Então, aqui, nós vamos fazer pontos altos. Aqui, 3, 4, 5. 5 pontos altos do lado de fora, mais 2 dentro do nosso espacinho. Então, ao todo, o nosso bloquinho aqui vai ficar com 7 pontos. Agora, 2 correntinhas de separação, mais 2 pontos altos dentro do nosso espaço, e aqui mais 5 pontos altos. Então, aqui 1, 2, 3, 4 e aqui 5 pontos altos. Então, o nosso bloquinho vai ficar assim, com 5 pontos altos, com 7 pontos altos, né? 5 do lado de fora, 2 dentro do nosso espaço, com 2 correntinhas de separação. Agora é só repetir a carreira toda e no final emendar com um ponto baixíssimo. Carreirinha finalizada, vamos emendar aqui com um ponto baixíssimo para finalizar. Ó, e aí, nós estamos com a nossa base assim. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira aqui de ponto sobre ponto, tá? Com a mesma quantidade de pontos no bloquinho, com 7 pontos também. Então, nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo no próximo ponto, 3 correntinhas para poder fazer o primeiro ponto alto. E aqui, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, e aí contando com o primeiro ponto, fica 6. E aqui dentro nós vamos fazer um ponto alto apenas, pra gente continuar com um bloquinho de 7 pontos. Então, 2 correntinhas de separação, um ponto alto dentro do nosso espacinho e mais 6 pontos altos fora do espacinho, pra gente ficar com um bloquinho de 7 pontos de cada lado. Então, aqui, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, eu fico com 6 pontos aqui do lado de fora, mais um ponto alto dentro do espacinho com 2 correntinhas de separação. Vou mudar lá para o outro lado. E aqui a gente continua fazendo da mesma forma. São 6 pontos do lado de fora e dentro do espacinho é um ponto alto sozinho com 2 correntinhas de separação. Ó, então, nós vamos chegar aqui, fazer um ponto alto apenas dentro do nosso espacinho, 2 correntinhas de separação, mais um ponto alto, e aí a gente segue fazendo dessa forma por toda a volta. Carreira finalizada, vou fazer aqui o último ponto baixíssimo para poder emendar a nossa carreira, ó. E aí, a nossa naninha tá ficando assim. Agora, vamos para a última carreira. Eu vou continuar aqui fazendo uma carreira com a mesma quantidade de pontos dessa que a gente acabou de fazer. Então, aqui, vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. 1, 2, 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto. Aqui eu sigo com pontos altos até chegar na nossa abertura. Então, aqui vou contar com as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui dentro eu vou fazer só um também. Só um ponto alto
2 correntinhas de separação, mais um ponto alto. Então, aqui nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos do lado de fora, mais um pontinho dentro da abertura. Então, nós vamos ficar com 7 pontos em cada bloquinho dos dois lados, tá? Então, são 6 pontos fora, mais um pontinho dentro do nosso espacinho aqui. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Agora, a gente já pula lá pro outro lado e faz a mesma coisa. 6 pontos. Então, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, um ponto alto. Aí, aqui, tem o pulo do gato. Se você ver que o seu vai ficar repuxando, né, que ele vai ficar repuxando, ó, porque o meu, ele tá bem frouxinho aqui. Eu coloco ele em cima da mesa, ó, ele faz como se fossem umas ondinhas. Então, eu tenho espaço para fazer essa última carreira aqui com a mesma quantidade de pontos. Se o seu ponto for mais apertado que o meu, e você vê que ele vai ficar repuxando, você coloca 2 pontos aqui dentro da abertura, tá? E você faz assim, ó. Se o seu tiver apertado e essa última carreira, se você fizer ponto sobre ponto, você vê que vai repuxar, né? Que ele vai ficar torcido aqui. Então, nós vamos fazer assim, ó. 2 pontos, 2 correntinhas, mais 2 pontos, tá? Mas é só se você ver que vai ficar repuxando. Se não, você faz com um ponto, igual eu tô fazendo aqui, tá? E essa aqui é a nossa última carreira. Então, é só você fazer desse mesmo jeito aqui, né? Ou com um ponto, como eu estou fazendo aqui, ou com 2 pontos, né? Caso o seu tiver mais apertado, tá? E aí é só repetir por toda a volta e quando chegar aqui no final, a gente emenda. E essa é a nossa última carreira do paninho da nossa naninha. Carreira finalizada, vou aqui fazer o último ponto baixíssimo dessa nossa carreira. E aqui a nossa base da naninha ficou assim. E aqui, para dar o acabamento, nós vamos fazer uma carreirinha de pontos baixíssimos. Então, é só fazer um ponto baixíssimo, bem frouxo, tá? Para não ficar repuxando depois. E aí, a gente vai repetir isso por toda a volta, para o acabamento ficar bem uniforme, bem bonitinho. Ó, e aqui nas correntinhas, eu faço um ponto baixíssimo para cada corrente e eu passo nas 2 alcinhas da corrente, ó, como se a correntinha fosse um ponto baixo. Ó, assim, e aí fica bem bonitinho. Aí é só continuar por toda a volta. E aí o acabamento vai ficando assim. Carreirinha de acabamento finalizada. Então, fizemos aqui pontos baixíssimos em toda a volta. Ficou super bonitinho. Agora aqui, eu já fiz um ponto baixíssimo aqui pra emendar. Já cortei o fio. Já coloquei também a agulha de tapeçaria. Aí, agora aqui, é só a gente arrematar. Ó, então, eu vou puxar aqui pro lado de trás. E aqui, a gente vai passar o fio embaixo de alguns pontos. Pra poder ficar bem firme. Paninho da nossa naninha pronta. E olha só que gracinha que ficou. Agora aqui nós vamos fazer as mãozinhas da Nossa Senhora. E eu vou usar aqui o 7563 com a agulha 2,20. Ou 2,5, né? E aí nós vamos começar com um anel mágico. E nós vamos fazer aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vamos puxar e deixa eu pegar todos os fios aqui, porque deu uma desfiada. Agora, nós vamos marcar o último ponto. E aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ó, então, nós vamos fazer aqui um ponto baixo e um aumento. Agora, de novo, um ponto baixo e um aumento. E mais uma vez, um ponto baixo. E aqui, por último, um aumento. Foram ao todo 3 aumentos, então nós ficamos com 9 pontos.
Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto com esses 9 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aqui por último, 9 pontos baixos. E aí, nós vamos fazer mais uma também com 9 pontos baixos, né? Mais uma carreira de ponto sobre ponto. Carreira finalizada, então essa foi a segunda. Então, fizemos 2 carreiras de ponto sobre ponto, com os nossos 9 pontos baixos. Vou passar um marcador aqui pro último ponto e agora nós vamos trocar de cor. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos baixíssimos. Vou fazer aqui o primeiro ponto baixíssimo e no próximo ponto, mais um ponto baixíssimo. Vamos agora aqui cortar o fio, não precisa ser grande, tá? Porque aqui agora nós vamos trocar de cor. Agora, nós vamos pegar o azul bique, emendar aqui na alcinha de trás do primeiro ponto baixíssimo, puxar o fio e emendar. Agora, nós vamos passar pelas 2 alcinhas desse mesmo ponto e fazer o nosso primeiro ponto baixo. Em cima do segundo ponto baixíssimo, nós vamos fazer o segundo ponto baixo. Isso aqui vai dar uma altura para os nossos pontos e vai ficar bem disfarçadinha essa troca de cores. Agora, nós vamos fazer alguns pontos em cima desses 2 fiozinhos aqui do começo, para poder já arrematar. Ó, eu fiz 3 pontos em cima deles. Agora, aqui a gente corta e continua o nosso trabalho normalmente. Se você não quiser cortar, quiser colocar dentro da mãozinha, pode colocar também, tá? Não tem problema. E aqui a gente continua e nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto nessa cor azul. Ó, deixa eu puxar aqui porque ele saiu, ficou um fiapinho ali pro lado de fora. E não é pra ficar fiapinho aqui do lado de fora. Então, aqui nós vamos fazer 3 carreiras com 9 pontos baixos, cada uma delas, pra fazer aqui o bracinho da Nossa Senhora. O bracinho vai ser bem curtinho mesmo, tá? Ó, chegamos aqui no final, é só a gente continuar normalmente no próximo ponto, sem emendar. Então, é só continuar fazendo mais 2 carreiras com 9 pontos baixos para inteirar um total de 3 carreiras. Carreiras finalizadas. Fizemos aqui mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, né? Agora estamos com 3 carreiras na corzinha azul. Agora eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo para uniformizar. E aqui nós vamos cortar, deixando o fio suficiente para a gente poder costurar depois. E agora é só fazer mais uma mãozinha, né? Mais um bracinho igualzinho a esse aqui. Agora vem a parte mais legal, que é a montagem. Então, nós estamos aqui com todas as partes prontas. Então, temos aqui os bracinhos, temos aqui a coroa, o nosso manto e a cabeça. Eu já coloquei aqui a cabeça dentro do manto, ó, então tá tudo aqui bonitinho. Então, é só você encaixar direitinho. E aqui, ó, a parte de baixo, ela vai ficar um pouquinho pra trás, ó, em relação ao manto, tá vendo? Pra sobrar um pouquinho mais de rostinho aqui na parte da frente. A coroa, ela vai ser costurada na parte de cima da cabeça. E aí, você posiciona, né, do jeito que você preferir. Pra fixar a cabeça no manto, você tem 2 opções. Você pode colar ou você pode costurar. No meu caso aqui, eu vou colar, mas você pode também fazer as 2 coisas. Colar aqui na parte de cima e aqui nessa parte de baixo você pode dar uns pontinhos para poder fixar melhor o manto na cabeça. Então, deixa eu tirar todas essas coisas aqui, vou reservar esse paninho aqui do lado. Vou usar para colar essa cola de silicone da Tec Bond. E aí, nós vamos colocar a cola dentro do véu, onde vai encaixar ali a cabeça. E aqui é só encaixar a cabeça no véu. Aqui não tem muito segredo não, tá? Porque como a cabeça é redondinha, dá pra gente modelar e bordar aqui na parte que sobrou, tá? Então, aqui é só organizar pra ficar certinho. Aqui, reforçar a parte das colas.
E a primeira parte da colagem já tá feita. Vou aproveitar aqui também e já vou colocar a coroa na parte de cima e já vou costurar. Alfinetei aqui a coroa e eu coloquei ela no limite aqui do nosso anel mágico, ó, e aí ela vai ficar assim. É importante a gente alfinetar de modo que ela fique bem redondinha, pra gente conseguir costurar e ela ficar certinha e ficar com acabamento bom. Nós vamos costurar pegando uma vez no manto e uma vez na coroa, ó, então aqui eu vou pegar no manto e aí eu pego na coroa. Aí, se você já quiser fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ó, eu passei pelo ponto da coroa e vou passar por baixo do pontinho do manto. E assim a gente vai percorrendo todo o contorno da coroa até finalizar. E aí, sempre tomando cuidado para que ela fique bem redondinha e puxando o fio para a costura ficar bem escondidinha no meio dos pontos, tá? Então, é só fazer isso por toda a volta até finalizar a costura da nossa coroa. Coroinha costurada. Olha só como que ficou, toda bonitinha. Para fazer o bordadinho dos olhos, nós vamos usar o fio Clea, esse mais fininho aqui, ó, fio Clea preto. E aí, nós já vamos fazer o bordadinho direto aqui nos olhos. Eu coloquei essa marcação aqui só pra gente ter uma ideia de onde a gente vai começar. E aqui agora é só fazer os olhinhos. Eu fiz aqui 2 tracinhos com uma distância de 3 pontos e 4 pontos entre cada um deles. Ó, e aí, a base do olhinho vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer os detalhes aqui nesse olhinho. Então, a primeira coisa é a gente deixar esse olhinho arqueado aqui pra cima. Então, pra isso, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos trazer o fio aqui pra carreira de cima, da onde tá o nosso tracinho. Vou passar por baixo do fio do olhinho e aí eu venho pro ponto do lado. Nós fizemos uma distância de 3 pontos, né? Então, nós fizemos uma distância de 3 pontos e nós vamos prender em cima em 2 desses 3 pontos, pra ele ficar bem certinho. Ó, e aqui eu já vou lá pro outro lado. E aqui o resultado vai ficar assim. Ó, o olhinho bem redondinho pra cima. Aí, aqui do lado de cá, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Então, a gente vai prender em 2 desses 3 pontos. Então, se aqui a gente fez, ó, 1, 2, 3 pontos, a gente vai prender o olhinho nesse e nesse pontinho. Então, bem fácil, bem tranquilo. Então, eu vou trazer o fio aqui pro pontinho da carreira de cima, vou passar por baixo do pontinho do olho, ó, eu trago ele pra cá. Aí, aqui eu vou inserir no mesmo pontinho de base e vou pro ponto do lado, pra fazer a mesma coisa com o outro pontinho. Aí, aqui a gente puxa bem pra ficar certinho. E aí, aqui a gente passa também dentro do nosso olhinho. E aí, eu vou trazer aqui pro outro lado. E aqui a gente ajuda, né, no formatinho pra que ele fique o mais arredondado possível. Estica certinho o fio pra ficar bonitinho. Aqui já temos os 2 olhinhos bordados, agora é só fazer o cílio. Aí, eu venho pro lado de cá, e aí um outro pulo do gato aqui. Vocês estão vendo que eu tô fazendo um olho, aí eu vou lá pro outro, faço o bordado do outro, volto pra esse aqui. Pra quê? Pra ficar tudo bem preso e não correr risco, por exemplo, da criança puxar e o fio ficar solto, tá? Então, por isso que eu vou lá, faço de lá, volto. E aí, o fio vai formando uma trama dentro do amigurumi. E aí, corre menos risco de sair. Aqui, eu vim pro mesmo pontinho de base desse olhinho. Vou fazer um pontinho do lado, pra ficar retinho. E eu volto pra esse mesmo ponto, ó. Vou formar aqui um tracinho. Agora, eu venho pro pontinho de cima, ó, tá vendo? Pra formar como se fosse um Vzinho. Assim. Ó, e aí, ele vai ficar com 2 cíliozinhos do lado. Aí, eu vou lá pro outro lado, vou pegar no mesmo pontinho aonde acaba o olho e vou fazer a mesma coisa. Um pontinho do lado
E aí, eu já saio no pontinho de cima, pegando bem superficialmente para não sair fibra. E aí, eu volto e pego no mesmo pontinho, ó, volto aqui, pego no mesmo pontinho para formar o Vzinho do olho. Agora é só ajeitar, tudo bonitinho. E olha só que gracinha que ficou esse bordadinho. Ai, muito delicado. Agora aqui é só a gente dar um nozinho e esconder no meio da peça. Aqui eu não vou fazer nariz, não vou fazer boquinha, tá? O único bordadinho que nós vamos fazer aqui é do olho, tá? Ah, Elida, eu quero colocar nariz, eu quero colocar boca. Então, você pode fazer, tá? Como sempre aqui, você pode colocar o seu jeitinho na peça. Você pode fazer as modificações do jeito que você achar melhor ou do jeito que o seu cliente preferir. Agora aqui, para dar mais um tchan, nós vamos colocar um blushzinho aqui nas maçãs do rostinho da nossa santinha. Blushzinhos colocados. E olha só que bonitinho que tá ficando. Ai, tô muito apaixonada. Nossa, mas tá ficando uma gracinha. Agora, nós vamos unir as duas partes. Vamos costurar a cabeça no paninho da nossa naninha. E aí, eu vou dobrar aqui o nosso véu pra cima, pra ficar mais fácil da gente identificar. E aqui, ó, nós vamos colar... Colar não, né? Nós vamos costurar exatamente no centro da nossa naninha. Então, a gente vai colocar aqui anel mágico com anel mágico. Então, eu vou posicionar certinho aqui e vou virar ao contrário para poder alfinetar. Alfinetado, vamos virar aqui para ver como que vai ficar. Ó, e a ideia é que ela fique assim, com essa partezinha aqui, essa carreira de pontos altos, aqui embaixo como se fosse uma pala. Olha só. Aí, agora aqui é só costurar. E aí, assim, esse é o momento, por exemplo, se você quiser colocar a cabeça posicionada certinho com uma quina dessa daqui, né? Ou colocar no meio. Aí, essa parte aqui, você decide também. Você coloca do jeito que você achar melhor. E agora aqui é só prender. Aí, aqui, né, eu quero que essa segunda carreira fique solta. Então, nós vamos prender somente essa primeira carreira aqui, essa carreirinha do anel mágico. E aqui nós vamos prender, ó, eu vou pegar aqui, nós vamos passar embaixo do ponto da cabeça e prender aqui com o ponto da naninha. E aí, a gente vai rodear, né, a gente vai fazer toda a volta desse mesmo jeito. E aí, eu vou fazer com um pontinho, como se fosse um bordado, que a gente chama de ponto atrás. Por quê? Porque você passa lá pro outro lado, ó. A gente prende aqui, aí eu volto, prendo no ponto anterior que ficou sem prender, e aqui eu já saio lá no ponto da frente. Ó, tá vendo? Eu saio no ponto da frente. Aí, eu saio no ponto da frente, prendo esse ponto aqui na parte de trás e eu volto no ponto de trás que não ficou preso. Vou inserir a agulha e aí eu caminho um ponto pra frente. E aí, eu vou fazer isso, ó, no limite dessa primeira carreira de ponto alto, como se eu estivesse costurando a cabeça dos pontos altos. Então, eu faço isso por toda a volta de forma circular. E claro, né, observa do outro lado se tá saindo tudo certinho, do jeito que você alfinetou, para que não saia nada errado e não tenha que desmanchar depois, tá? Então, vai costurando e vai observando e faz assim por toda a volta. Se você quiser passar 2 vezes também, costura uma vez e aí, para reforçar, costura de novo, intercalando os pontos, pode também para ficar mais seguro. Costura finalizada, olha só que bonitinho que ficou, acabamento aqui embaixo ficou impecável, ó. E eu costurei em volta dessa primeira carreira aqui todinha, como se eu estivesse pegando nas cabeças dos pontos altos. Do outro lado, ó, ficou também super bonitinho, ó, bem fixado. Aqui a gente desce o manto e olha só, essa primeira carreira aqui ficou como se fosse a pala. Aqui a gente dá uma ajeitada na coroa. Os bracinhos serão costurados aqui na parte da frente, para que a nossa santinha, ela fique mais ou menos assim. Eu vou dobrar aqui o bracinho, ó, e vou costurar assim.
E aí, o outro do mesmo jeito. A gente dobra aqui, aí a gente costura. E aí, depois de costurado, a gente ajeita as mãozinhas dela para que fique assim. Na primeira, segunda, na terceira carreira, abaixo da cabeça. E aqui, ó, nós vamos prender nos pontinhos da naninha. Então, eu vou passar pelos pontinhos do braço e pelos pontinhos da naninha. Ó, eu vou atravessar o braço de um lado pro outro. E aqui é só ir fazendo os pontinhos pra fixar mesmo, tá? E aí, sempre, claro, né, tomando cuidado pro acabamento ficar bem bonitinho. Ó, primeiro bracinho costurado. Agora, o segundo bracinho, nós vamos fazer a mesma coisa. É só posicioná-lo aqui do ladinho do primeiro e costurar ele aqui na mesma altura da carreira. Bracinhos costurados, agora a gente confere. E a ideia aqui é que ele fique com as mãozinhas juntinhas assim, ó. Olha só. E aí dá esse efeito de oração. Mas eu vou deixar tudo soltinho, tá? Vou deixar tudo assim. Se você quiser prender, se você quiser colar, pode também, tá? Mas eu vou deixar o meu assim, soltinho. Vou levar esses fios que estão aqui no bracinho, aqui pro outro lado. Vou passar aqui em alguns pontos. Vou dar um nozinho aqui do lado de cá. Vou voltar lá pro outro lado, pra dentro do bracinho. E aí, nessa parte aqui que vai ficar mais escondidinha, eu trago pra cá e corto o fio. E aí, eu faço a mesma coisa do outro lado. Bracinhos costurados, olha só que bonitinho que ficou. Estão finalizados. E olha isso. Ai, mas ficou muito delicado. Ai, que coisinha mais linda. Gostou de executar essa naninha? Muito fofa e muito tranquila de fazer, né? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Me segue também lá nas outras redes sociais. É @elida.amanitacrochê, tanto no Instagram quanto no TikTok. E lá tem vários conteúdos relevantes que eu tenho certeza que você vai gostar também. Se tiver outra sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e tchau, crocheteiras e crocheteiros também!